No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter resolveu escrever as suas próprias histórias eróticas. Após ter ido com os seus amigos em uma livraria de filmes adultos, ele acabou se interessando tanto por aquele tipo de conteúdo, que chegou até mesmo a escrever os seus próprios livros. Mas por ter pedido dinheiro ao pai de Lois para publicar as suas histórias eróticas, ele foi quem acabou sendo o culpado por um acidente que um dos livros de Peter causou. Isso acabou fazendo com que ele perdesse todo o seu dinheiro, e até mesmo a sua esposa. O episódio começa com Peter e seus amigos indo até uma livraria de filmes adultos. E Quagmire aparentava estar bem feliz por estar ali. Após terem finalmente entrado, Joe questiona do porquê daquelas bonecas estarem tão surpresas assim. E fica furioso ao pensar que as reações delas tinham algo a ver com a sua deficiência. Vendo isso, Cleveland conforta ele e diz que eram apenas bonecas infláveis. Sendo assim, não possuíam capacidade de julgamento. Enquanto isso, Peter decidiu dar uma olhada em uma máquina que mostrava o cinema de antigamente. E chega a ficar bastante animado ao ver aquilo. Simultâneo a isso, Cleveland pergunta ao Quagmire para onde aquela porta iria dar. Ele então responde que aquela era uma saída. Mas também naquele local, toda saída era uma entrada. Já de noite, enquanto todos estavam jantando, Meg acaba descobrindo através da sua mãe que teria que cuidar do Stewie. Mas logo tenta recusar, pois tinha que ir para o shopping, já que também queria aproveitar a sua vida, que não parecia ser uma das melhores, já que ela ficava basicamente esperando as pessoas saírem de suas mesas, para enfim poder comer o resto da comida. Mas acabava sendo expulsa por um dos funcionários. Enquanto isso, Brian, ao ver que Peter estava lendo um livro, ficou bastante surpreso, já que era a primeira vez que o via lendo algo que não se transformava em um sanduíche. Peter então revela que aquilo era um livro erótico, que havia comprado em uma loja de filmes adultos, mas que acabou não sendo o que esperava. Após ouvir isso, Lois logo pede para Peter guardar o livro, pois não queria aquele tipo de conteúdo na mesa. Ele então fala que gostaria muito que o livro fosse o que ela estava pensando, já que não tinha nada que envolvesse relações nele. Já no bar, enquanto todos estavam bebendo, Peter parecia estar escrevendo algo. E após terminar, ele conta aos seus amigos que aquilo era uma carta que escreveu para a editora do livro erótico que havia lido. E nela falava que estava bastante decepcionado com a história, já que não tinha nada de erótico. Com isso, Peter também resolveu escrever a sua própria versão, que logo acaba conquistando os seus amigos. Enquanto Quagmire pede umas cópias daquela história, Joe fala que ele tinha bastante talento para escrever esse tipo de coisa. De volta em casa, Peter também resolveu mostrar a Lois a sua história erótica. E após terminar de lê-la, Lois diz que ele sabia muito bem como descrever as coisas, pois até mesmo sentiu como se estivesse no planeta fictício. Peter então fala que ela não foi a única a ter gostado, já que todo mundo lá do bar queria uma cópia da história. Com isso, Lois pergunta se ele não iria publicar aquilo. E até chega a falar que seu pai poderia emprestar um dinheiro para fazer isso. Peter então diz que era uma ótima ideia. E caso funcionasse poderia ganhar mais dinheiro do que quando teve uma fazenda de ratos no porão. E logo em seguida nos é mostrada uma cena onde ele cobrava o aluguel dos ratos. Mas infelizmente, Armando estava sem dinheiro. Com isso, Peter diz que ele poderia pagar com outra coisa. E então é revelado que ele infelizmente estava falando sobre a esposa dele. Deus meu! Isso. Ai. Já no outro dia, Peter decidiu ir até a casa do pai de Lois para conversar sobre negócios. E fala que tinha uma proposta que ele não conseguiria recusar. Peter então conta que havia escrito um livro erótico, e precisaria que ele o emprestasse US$ 7 milhões para conseguir publicá-lo. O pai de Lois então fala que emprestaria apenas $5. Mas ele teria que pegar no fundo daquela jarra com arame farpado e sal. E não sendo uma surpresa para ninguém, ele realmente aceita o desafio. Já de noite, Peter vai até o bar. E logo anuncia que estava vendendo as cópias de sua história erótica. Que incrivelmente, logo são todas vendidas. Após isso, Peter fala que com os $5 que seu sogro havia lhe dado, ele conseguiu fazer aquelas cópias, e agora entraria no mercado editorial. Um tempo depois, na livraria de Quahog, Peter assinava os livros dos seus fãs. E até chega a deixar a sua assinatura nos seios de uma mulher que estava ali. Enquanto isso, um homem dirigia seu carro. Até que ele resolveu escutar um dos livros de Peter em formato de áudio.
E depois de um tempo começou a sentir um pouco de calor. E então ele teve a ideia de tirar sua camisa. Mas ao fazer isso, ele logo perdeu a visão da estrada, e acabou sofrendo um grave acidente. Já na casa dos pais de Lois, alguém acaba tocando a campainha, e ele ao ir atender a porta, descobre que após um homem ter se acidentado, enquanto escutava aquele livro em formato de áudio, ele perderia todo o seu dinheiro, já que era responsável como editor do livro. E ao pegá-lo, infelizmente descobre que o Peter havia colocado o seu nome na capa. Com isso, ele até tenta fazer com que o advogado não levasse o seu dinheiro, mas acaba não funcionando. De volta à casa dos Griffins, Peter e Brian assistiam TV. Até que alguém bate ali na porta. E esse alguém era ninguém menos que o pai de Lois, que veio ali com uma arma para tirar a vida de Peter. Lois então acaba chegando ali, e descobre que seu pai havia perdido tudo por causa do seu marido. E até mesmo a sua mulher. Vendo isso, Peter fala que ele poderia ficar em sua casa, até conseguir resolver esse problema. Já na manhã seguinte, enquanto todos estavam tomando café da manhã, o pai de Lois chega ali na cozinha. Mas por algum motivo estava somente de cueca. Eu não sabia o que fazer. Tinha um cara que fazia pra mim. Mãe, não acredito que você saiu da barriga dele. Brian então começa a sentir o cheiro de alguma coisa. E Lois, ao perguntar a seu pai se havia ido no banheiro, descobre que ele não havia se limpado, pois estava esperando que ela fizesse isso. Mas depois de ver seu pai naquele estado, fala com o Peter a respeito dele. E pergunta se não poderia fazer nada para ajudá-lo. Peter então diz que sabia o que iria fazer, e fala que iria ensiná-lo a viver como uma pessoa normal. Primeiramente, Peter resolveu levá-lo até o ponto de ônibus para darem uma volta. E durante o caminho ele até chegou a encontrar um antigo jardineiro, que trabalhou em sua casa. Em seguida levou o seu sogro até um cinema, e o mostrou como era ficar esperando ali na fila como uma pessoa normal. Após terem voltado para casa, eles resolveram bolar um plano para ficarem ricos, que era basicamente pegar o dinheiro da bolsa de Lois. Cacau, peguei a carteira dela. Cacau, Papai, o que está fazendo? olha o monociclo. Um tempo depois, ainda com o objetivo de ficarem ricos, eles vão até o quarto de Meg, e vende para ela um saquinho com uma substância ilícita. Até que de repente, o pai de Lois acerta a cabeça dela com uma luminária, fazendo-a ficar totalmente desacordada. Com isso, eles poderiam pegar o dinheiro e o saquinho de volta. E por último, eles resolveram gravar um drama adolescente. E nele Peter quase chegou a fazer coisas com o seu próprio sogro. E depois de várias tentativas, eles resolveram desistir. E então Lois e sua mãe acabam chegando ali. E ela conta que havia se divorciado do seu novo marido. Com isso, eles poderiam finalmente voltar com as suas vidas de ricos. E após Lois ter contado ao Peter que recusou 10 milhões de dólares dos seus pais, ele logo começou a pensar em umas coisas bem erradas. A felicidade é real porque nós temos um ao outro.